importante nesse negócio do Fala Doutor. Hoje eu trouxe um camarada aqui para nossa bancada que tem uma agenda concorrida e muito aqui em Sobral. Doutor Emanuel Pequeno, seja muito bem-vindo ao Fala Doutor, meu irmão. Obrigado, cara. Obrigado pela recepção. Eu que agradeço. Eu que estou honrado de estar aqui conversando com você. Bom demais. Meu amigo, sei que você tem uma jornada já no campo da medicina, né? É um referencial para a galera que está chegando no mercado, inclusive para quem já tem mais experiência no mercado também, né? Ouvi falar do seu nome por profissionais extremamente respeitados aqui na praça. Mas antes da gente começar a falar da medicina, queria falar do Emanuel. Quem é este camarada que, além de médico, é empreendedor na área da saúde? Cara, eu sou um cara simples. Acho que um cara totalmente comum, né? Eu sou do interior do estado, eu sou de Oroz, né? Lá do centro-sul do estado. Morei a maior parte da vida em Fortaleza, né? Mas aí vim para Sobral para fazer faculdade e aqui fiquei, né? A medicina... Tomou banho nas águas do Acaraú e não conseguiu voltar. Fiquei, cara. Eu já sou praticamente sobralense. Já tenho 2 filhos sobralense, então... já sou sobralense, né? E é isso. Quem é Emanuel? Emanuel é um homem simples e pai da Manuela e do Bento, esposo da Schneider, que gosta muito de muita coisa, de medicina sim, mas de outras coisas como podcast. Rapaz, eu sou viciado em podcast, cara. É? Escuto podcast todo dia de vários assuntos Quem diferentes. são os principais Eu canais? gosto muito do Inteligência Limitada, né? Gosto. Mas eu tenho ouvido muito sobre IA, então eu vejo o Diário da IA, eu vejo ou escuto vários podcasts. Bote na sua playlist o Fala Doutor Já agora. tá, meu amigo, já tá na playlist. Bom demais. Cara, formou em medicina em que ano? Medicina 2009. 2009. Já Isso. estamos falando aí de 20... Não, cara. Não, 20 não. 16 anos. 16 anos já de Isso. formado. E qual é a tua especialidade? Eu sou ginecologista e obstetra. Legal. Cara, por quê? Por quê? Assim, na verdade, por vários motivos, né? Primeiro porque eu sempre me dei muito bem com mulheres, né? Meus melhores amigos na escola e tal sempre foi mulher, né? Enfim, eu sempre me dei muito bem com mulheres. Eu sempre fui muito próximo de mulheres, sempre fui muito sensível à causa feminina, em vários Legal. sentidos, nessa parte do feminismo, enfim. Inclusive, cara, só um adendo, né? Esse mês nós estamos no mês do Agosto Lilás. Engraçado, viu? Ó, me puxou um negócio interessante para conversar aqui com você. Nós estamos no mês do Agosto Lilás, que é um mês que a gente deveria conversar muito sobre a prevenção da violência contra a mulher. E ninguém está falando sobre isso. Engraçado, né? Porque o mês de agosto é o mês do aniversário da Lei Maria da Penha. Então Eu conheci ela pessoalmente. E é o mês que a gente deveria falar sobre isso, mas não tem ninguém falando sobre isso. Isso é interessante de pensar, né? Mas voltando ao assunto. Então, eu gostava muito, né, desse contato com mulheres. Eu sempre me dei muito bem com esse público. E assim, quando eu fui escolher minha especialidade, eu vi que era uma especialidade muito interessante, porque ela é clínica cirúrgica, então você consegue estar no consultório e no centro cirúrgico. Ela tem muito procedimento, então, dentro do consultório mesmo, você faz muito procedimento, como ultrassom, prevenção e vários outros tipos de exame. Então, é uma especialidade que é muito completa. Assim, a gente consegue fazer muita coisa e realmente causar um impacto muito grande na vida do paciente que a gente acolhe, entendeu? Então, esse foi o motivo que eu escolhi a ginecologia e obstetrícia. Legal. Cara, dentro desse nível E aí eu tô falando aqui do ponto da perspectiva de pai, né? Eu sou pai de 2 meninas. Na época que a mais velha já tem 14 anos, ela já faz esse acompanhamento com um profissional especializado. Pra gente, assim, é um tabu a história desse acompanhamento ser feito por um homem, né? Como é que isso se deu na tua evolução profissional? Ainda existe, tem muita gente preconceituosa nesse sentido, como eu sou, e aí eu tô falando pela minha visão de pai, e eu imagino que não seja só eu que penso assim, né? Como é que você contorna isso, traz essa segurança para os pais e tal, e se posiciona? Cara, eu não sinto mais isso, certo? Quando eu comecei na especialidade, isso era uma questão, certo? O pessoal falava muito sobre isso. Mas aí como é que você vai? Tem outros pacientes, não vão querer ir, tem vergonha e tal. Eu não percebo mais isso, certo? É muito raro eu ouvir, vou procurar uma mulher, né? Eu acho que a população entendeu que não existe uma mulher e um homem, existe um profissional. Legal. Né? Profissional. Então, eu acho que a paciente ela tem que ter afinidade com o profissional e não independente do gênero que o profissional tem, né? Eu acho que é isso. Eu não tenho essa dificuldade, não. Isso é uma dificuldade que não existe para mim. Já tem 16 anos de estrada, né? Já se consolidou nesse mercado. Eu tô Sim. falando mais do ponto de vista da gente enquanto pai e marido também. Acho que exista. Na verdade, assim, eu acho que se a minha esposa fosse atendida por um ginecologista,
não me incomodaria como eu olhar a minha filha mais velha, entendeu? Então eu acho que é muito mais um preconceito mesmo da gente. E quais são assim, as dicas que você dá pra gente, né? Avaliar essa escolha? Como é que eu, como pai, precisaria observar para decidir na escolha do profissional? Ou Certo, da profissional, enfim. certo. Assim, ó, vamos lá. Eu vou até voltar um pouquinho para a história do preconceito ainda do gênero, porque, assim, tem algumas coisas que a gente tem que ter cuidado. Eu sei que a tua audiência tem muito médico recém-formado, muita gente está entrando nessa área da saúde, que se interessa pela medicina, então eu acho que vale a pena comentar algumas coisinhas, Com certo? certeza. Existem alguns estudos que, olha que impressionante, como você vê que faz sentido o que você está dizendo, certo? Existem alguns estudos que indicam que em torno de 40%, presta atenção, é um número muito alto, em torno de 40% das mulheres sente que já foi abusada pelo seu ginecologista. Certo? É um número muito alarmante, assim. Não, veja bem, ó, olha o que eu disse. Eu não disse que o ginecologista cometeu abuso. Eu disse que ela A sente percepção a dela é que foi percepção da violada. paciente, né? Então, para quem está nos ouvindo aí, e principalmente que quer entrar na área, né? E para as pacientes também, para que elas entendam isso, né? Qual é o cuidado que eu acho bastante importante para que a paciente não tenha essa sensação? Porque assim, que eu sei que eu não estou fazendo nada abusivo, eu tenho certeza, né? Mas o importante não é a minha conduta, é a percepção que o outro tem sobre ela, né? Então, o que é que a gente pode fazer para diminuir essa percepção, né? Então, algumas coisas que eu faço no consultório. Primeiro lugar, a gente não atende ninguém sem atendente na sala. Sem um Sem um atendente. atendente, e atendente tem que ser do sexo feminino. Perfeito. Já para dar apoio para a paciente, né? Outra coisa importante, toda pessoa que marca uma consulta lá na clínica, eu mando um termo de consentimento para a pessoa. E nesse termo está escrito que eu recomendo que ela esteja com um acompanhante, Um acompanhante dela. com o acompanhante dela. Eu sempre recomendo que a paciente que vá para o consultório esteja com o acompanhante. E o que é mais importante, é isso que a gente está fazendo hoje, é conversar. Um alinhamento. Então, tudo que eu faço no consultório, eu explico antes o que eu vou fazer. Então, se eu vou examinar a mama, eu vou explicar, ó, agora eu vou examinar a sua mama por causa disso, disso, disso e disso. Ó, agora eu vou fazer esse exame aqui por causa disso e disso, o objetivo dele é esse. Porque quando a gente explica, eu tenho praticamente certeza que toda a percepção de abuso, ela se esvai, ela acaba. Porque se a pessoa entende por que aquele procedimento está sendo feito, ela não vai se sentir mal, Com certeza. certo? Cara, isso é importante, cara. Você fez um adendo extremamente relevante quando a gente fala dessa audiência médica, esse cara que está entrando agora na medicina, principalmente hoje, com a moda da judicialização. Exatamente. Meu amigo, até o cara que, se ele entra nesse rol desses 40% aqui, até ele provar, né, como a gente diz, que nariz de porco não é tomada, ele já se meteu numa situação muito danosa, Cara, eu dou aula na faculdade, né? Dou aula na faculdade de medicina aqui do INTA, certo? certo? E recebo alunos tanto da INTA como deve ser no internato, né? E eu digo muito isso pra eles, ó. Na época que eu era aluno, que não faz tanto tempo, né? Eu sou tão velho assim, não. Você viu aí, né? 16 anos de formado apenas. Não, 16 anos na história da medicina não é nada, né? Então, há pouco tempo atrás. Quando você falava de processo médico, né? Ético profissional, era uma coisa muito distante. Então, a minha geração pensava isso como uma coisa quase impossível, certo? Mas hoje, os profissionais que estão entrando no mercado, eles têm que entender que, muito provavelmente, eles serão processados. Porque, depois de conversar com advogados e tal, eu entendi que ser processado é normal. Ser processado não quer dizer que você é culpado, entendeu? Qualquer pessoa pode processar por qualquer motivo, não é verdade? Exato. Então, é uma coisa natural, certo? Agora, a gente realmente tem que ter alguns cuidados, né? Esses que eu comentei, por exemplo, eu vejo como muito importantes, porque, veja bem, essa pesquisa que eu acabei de dizer para você, a porcentagem de mulheres que se sente mal no ginecologista é muito alta. Então, hoje em dia, cara, basta um story. Basta ela sair, ela não precisa me processar. Ela Basta ela sair do tem formas, consultório. inclusive, de impactar muito E mais isso, basta ela sair do consultório, e soltar uma fazer um dessa. story dizendo assim, ó, me senti mal com o Dr. Manuel Pequeno, acabou a minha carreira. Entendeu? Então a gente realmente tem que ter esse cuidado. E esse cuidado, ele é muito importante que também quem esteja ouvindo a gente entenda isso. Ele não é um cuidado que eu vou estar o médico contra o paciente. Pelo contrário, é um cuidado que quanto mais próximo a gente estiver do paciente, né, a gente vai passar mais confiança para o paciente e mais segurança nos procedimentos. Então, por isso que eu disse, eu acho o contato médico-paciente, que a gente chama, né, a relação médico-paciente, é sem dúvida o principal ponto de atenção que todo médico tem que ter, né, nessa relação.
né? Focar no paciente. Quando você pensa no paciente e não no seu trabalho, vai dar tudo certo. Perfeito. Quem falou disso muito bem no episódio que eu gravei com ele foi o Plutarco, né? Ele falou que não trata de doente. Ele não trata de doença. Ele trata do ser humano ali, né? Isso, da pessoa. Eu acho que isso é importante, inclusive reforçar esse discurso para que essa galera se conscientize, né? Se conscientize do ponto de vista de que o médico precisa se munir, se valer de bons profissionais ao seu lado, né? Da mesma forma que nós, enquanto pacientes, né? A gente, quando tem alguma necessidade relacionada à saúde, a gente precisa buscar especialistas em determinados temas para tratar. Eu brinco e digo o seguinte, cara, se o cara tem um problema se ele torceu o tornozelo, ele não vai procurar um cardiologista, né? Então, se o cara tem a iminência da possibilidade de ser processado, por exemplo, esse cara precisa buscar a segurança jurídica com um bom advogado, um bom seguro de responsabilidade. E uma das coisas que eu ouvi falar muito a teu respeito é essa tua visão empresarial, né? Um cara que apesar de muito jovem, um cara que tem um olhar diferente para as oportunidades do empreendedorismo no segmento da medicina. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa tua outra faceta profissional aí. Isso aí, cara, na verdade, eu fui colocado nisso, certo? Nunca foi um objetivo meu. Eu sempre, na verdade, eu sempre quis ser empregado, certo? Eu nunca pensei na carreira, pra ser bem honesto, certo? Só que as coisas foram acontecendo, né? Eu acho que daqui no podcast você já viu que eu sou meio polêmico, assim, né? Eu falo demais. Tem medo não, né? Eu falo demais, cara. Deve ter um bom advogado e um bom seguro de responsabilidade civil para ter tanta coragem. Tem. Eu falo demais, cara, e eu acabo me colocando em problema, né? Aconteceu algumas vezes na minha vida isso, certo? A minha língua me coloca em situações difíceis. Só que, assim, normalmente, o que é a situação difícil? É falar o que o cara não quer ouvir, né? É falar verdades que doem em algumas pessoas, né? Infelizmente, isso é um defeito meu, reconheço. Um defeito meu não ser tão polido politicamente, assim. Eu acabo falando mesmo, né? Inclusive, quando você me chamou pra vir aqui no podcast, eu digo, eita, tem que ter cuidado com o que eu vou falar lá. Mas, assim, já me coloquei em alguns problemas e esses problemas acabaram me levando pra medicina privada. Então, assim, como eu disse, não era um objetivo. Eu dava muito plantão, muito. Eu era o homem do plantão, certo? Dava muito plantão, mais de 30 plantões por mês, certo? Meu Deus. E aí, por esses motivos, assim, né, acabei saindo dos plantões. Aí, o que aconteceu? Eu saí dos plantões e a única forma que eu encontrei para manter a minha renda, né, fora dos plantões, foi interiorizar. Então, eu comecei a interiorizar atendendo em clínicas de outras pessoas no interior do estado, certo? Então, eu viajava muito atendendo, né? Viajava atendendo todo mundo, atendi, cara, em praticamente todas as cidades aqui da região. Praticamente todas. Andava muito. E aí, o que acontece? Fui cansando, né? E aí, o que eu vi? Eu comecei a viajar ouvindo podcast, na época, sobre marketing, né? Legal. E aí, eu ouvia podcast, cara, aí eu ouvia e aplicava. Opa, o consultório de Sobral melhorava. Aí eu ouvia dicas e aplicava. Opa, começou a melhorar. E aí, a rede social, o Instagram principalmente, né? Que é o que eu trabalho, basicamente. Começou a crescer muito, certo? Hoje, eu acredito, eu não fico olhando isso, mas eu acredito que eu sou o ginecologista que tem mais seguidor aqui da região, né? Legal. Da nossa região, pelo menos mais próxima de Sobral, assim, eu acho que sim, não tenho... Não fico olhando isso, né, mas a minha rede cresceu bastante por conta disso. Porque eu viajava, ouvia podcast e aplicava. Só que não foi só a rede que cresceu. O consultório também teve repercussão. O consultório foi melhorando. E aí, como o consultório foi melhorando, eu fui largando algumas cidades e focando no consultório daqui. Trocando as mais longe. Trocando as mais longe. Eu trabalhava em Jijoca, por exemplo. Trabalhava em Jijoca e no Pré-A. Aí saí de lá, ficava um dia a mais aqui. Legal. E aí fui trocando. Aí cheguei a ficar só na clínica. E aí veio a pandemia. A pandemia foi um divisor de águas muito grande, né, para nós. Porque, assim, eu atendia numa clínica, inclusive, um abraço ao Dr. Maurício Previtelli, que eu atendi lá com ele por algum tempo, na clínica dele, né? E não tinha pretensão de ter uma clínica minha. Na minha cabeça, o que acontece... Olha aí, ó, cabeça pequena. Na minha cabeça, eu tinha que trabalhar numa multiclínica, numa clínica que tinha outros especialistas, para que eu me tornasse referência dentro da clínica, né? Mas aí o que aconteceu? Minha esposa, que essa sim é mais empreendedora do que eu, viu? Ela é mais corajosa. Eu só vou apagando incêndio, assim, só vou me adequando, mas ela é mais corajosa. Ela entrou no ramo da estética. Certo. Eu ia perguntar se ela era médica, mas já respondeu. Pronto. Ela é farmacêutica, né? E é legal. especialista em estética. Então, ela, a Schneider, né? Entrou no ramo da estética
e comprou a sociedade em uma clínica, certo? Na época, a clínica Emagreci, aqui em Sobral, certo? É uma franquia, né? A franquia acabou, assim, acabou o contrato da franquia e tal. Acabou a franquia. A sociedade teve que se desfazer. O colega que estava na sociedade não quis mais continuar na clínica. E a gente comprou a clínica toda, certo? No momento que a gente comprou a clínica toda, a gente mudou de nome, virou Clínica Simetria, né? Mas ela ficou com uma clínica de estética e eu lá alugando uma sala na clínica do Dr. Maurício. Certo. Quando chegou na pandemia, a gente conversando, né? A gente estávamos conversando eu, Dr. Rodrigo Barreto, inclusive, Dr. Rodrigo, ó, vem aqui falar com o homem, viu? Também. Então, é a pergunta do final. Quem são os 5 que você quer aqui? Já fiz o Ó, convite, viu? rapaz, intimou, né? Aí tava conversando com o Dr. Rodrigo Barreto, cirurgião plástico, e com a minha esposa, a gente tava conversando ali. E aí eu percebi o quê? Eu digo, cara, eu tô ali numa clínica, minha esposa tá em outra clínica, só que se a gente for parar pra pensar, o público é parecido. Então a maior parte do público da minha esposa são mulheres, da parte da estética, né? O meu público são mulheres. O público do Rodrigo, do cirurgião plástico, Certo. a maioria também do sexo feminino. Então, cara, por que a gente não se junta lá na clínica da Schneider e a gente só muda um pouco o perfil da clínica? Em vez de ser só estética, a gente faz medicina e estética. Aí eles gostaram da ideia, chamei até o Rodrigo, viu, Rodrigo? Ó, chamei até ele para ser sócio, ele não quis. Ele disse, não, cara, eu alugo uma sala lá, mas sócio eu não quero. Aí, tá certo. Então, fiquei sozinho com a clínica. Perdeu. Agora ficou caro para vender a sociedade. Agora tem equity, papai, para entrar. Agora tem equity. Então, assim, aí ficou só eu e minha esposa, né? É apenas eu e minha esposa. E a gente montou essa nova versão da Clínica Simetria, né? A ideia da clínica é ser um hub de bem-estar para mulheres. Uma espécie de centro de wellness, né? De bem-estar, né? Onde ela chega e ela tenha tudo. Você resolve né? a vida lá, né? Ela chega, ela tem atendimento ginecológico, ela tem a parte da estética, ela tem um cirurgião plástico, se necessário. Se você for lá na clínica, convido todo mundo que está assistindo aí a conhecer lá a clínica, você vê que a clínica ela é totalmente diferente das outras clínicas da cidade e da região, que é o quê? Ela não tem aquela cara de clínica médica. Mas não a tem cara aquela... mais estética, deve ser mais de estética. Isso. Ela não tem aquela cadeirinha uma do lado da outra, sabe? Ela tem uma árvore no meio da clínica. É um lá no meio negócio da mais premium, né? É bem diferente, porque a nossa ideia é que o paciente não se sinta indo ao médico, entendeu? Legal. É que ele se sinta bem acolhido, que ela se sinta bem acolhida e tal. As especialidades médicas a gente só tem hoje, né? Eu e o cirurgião plástico, né? Que é o Dr. Rodrigo. Mas a gente não tem interesse, por exemplo, como modelo de negócio, né? A gente não tem interesse em ter profissionais que estejam muito distantes desse perfil. Então, por exemplo, já que você falou aqui do Dr. Plutarco, por exemplo, é cirurgião pediátrico. A gente não quer obrigatoriamente um cirurgião pediátrico lá, né? Porque foge um pouco do perfil, né? A gente não quer, por descolado da persona, descolado da nossa persona, exatamente. Descolado do nosso público. A gente não quer, por exemplo, um ortopedista, certo? Não porque são especialidades ruins, não. É porque não está dentro do nosso escopo, não está dentro do nosso perfil. Não tem ortopedista de pé feminino e pé masculino, né? Ele atende pé, né? Isso. Agora, por exemplo, se adequou muito bem, viu? Ó, quem quiser uma sala, viu? Fazer logo o jabá. Então, um endocrinologista, né? Um nutrólogo. Né? Que atende, o público é mais feminino, né? Isso, não só de mulher, mas que faz sentido com essa parte de bem-estar. Sim, né? Perfeito. Então, essa é a nossa ideia. A nossa ideia é cuidar realmente é cuidar da saúde feminina. Só que saúde vista de uma forma integral, né? Não só aquela saúde, a ausência de doença. Porque saúde já não é ausência de doença há muito tempo, né? Saúde é o bem-estar, tanto físico, mas também emocional e social. Né? Quem falou muito disso nesse episódio, no episódio que gravou aqui, foi o Lima Neto. Dessa preparação, né? Que as pessoas... A história que a saúde virou mais um cuidado de bem-estar do que propriamente dito de apagar incêndio, que é quando o problema aconteceu, né? Sim, com certeza. Cara, o bom médico, ele faz muito mais prevenção do que tratamento. Ó, um corte bom, né? O bom médico, ele foca muito mais na prevenção do que no tratamento. Isso sem dúvida. A prevenção hoje é o cerne da medicina. Legal. Né? E aí nessa tua jornada, né? Quando tu sai do teu consultório para fazer essa fusão, né? Junto com a tua esposa e aí virar essa clínica. Qual foi o principal desafio que tu enfrentou? Ixi, cara, todos. Todos. É tudo muito difícil, né? Porque, como eu te disse, a minha cabeça era a cabeça de empregado, certo? Eu não pensava em nada de negócio, nada, cara. A única coisa que eu fazia, de verdade, era a rede social, certo?
que, na minha concepção, ainda era além do que a maioria fazia. Que era muito mais por uma vontade de comunicar, que tu é um comunicador nato, né? O cara que se expressa muito bem. Acho que é a mania de professor, né? Talvez. Né? Então, assim, ela vinha meio que sem propósito. Era querer Exatamente, cara. passar uma mensagem. E começou assim. Começou assim. Mas depois eu percebi a diferença no consultório, né? E fui Melhorando, né? fui direcionando um pouco mais a comunicação. Mas eu fazia só isso. Só rede social e sentia um resultado positivo no consultório, né? Quando eu vim para a clínica, quando a gente se reuniu, aí eu disse, não, peraí. Agora eu tenho que entender um pouquinho mais de negócio, né? E aí que eu fui entender desse mundo de negócios, né? Aí eu comecei a buscar conhecimento, né? Buscar curso, eventos, né? E tudo mais. Legal. E quem tá nessa pegada de empreender na carreira médica, do ponto de vista tanto de empreender, no desenvolvimento de carreira e criar negócios desse segmento de saúde, qual é a dica que tu dá para essa galera, assim? Quais são os... Se tivesse assim, um checklist de três grandes soft skills que os caras precisariam ter, aliás, hard skills que os caras precisariam ter. Cara, sem dúvida, inicialmente, liderança. Certo? Você tem que entender de liderança. Que é uma coisa interessante, né? É uma coisa que eu achei que era uma característica da pessoa. Não. Liderança é algo treinável. Certo? Inclusive, vendas. A galera fala muito que Pronto. vendas é dom. Não tem nada de dom. É método, técnica. É o segundo passo que eu ia dizer. Então, liderança, na minha opinião, é a primeira, sem dúvida. Você tem que aprender a ser líder, certo? E eu tenho aprendido muito, fazendo cursos e tal, mentorias, né? Tenho aprendido bastante. Certo? A segundo ponto é vendas. E existe um tabu muito grande em relação à venda na área médica, certo? Sim. Porque o médico não pode vender e tudo e tal. E, na verdade, cara, a gente tem que entender o quê? Que todo mundo vende alguma coisa. Eu até costumo brincar. Só existe duas posições na vida. Ou você tá vendendo ou tá comprando. É isso, certo? Então, assim, eu costumo brincar dizendo que só existe uma profissão no mundo. Vendedor. Vendedor. Não existe outra profissão. Todo mundo vende alguma coisa, certo? Se nós estamos aqui conversando, nós estamos vendendo. Eu estou vendendo para ti, eu estou vendendo minha atenção. Eu estou vendendo que você tem atenção em mim, né? Então, todo relacionamento... Depois eu vou tentar lhe vender o seguro. Vamos Então, assim, todo relacionamento, cara, é uma venda, certo? Só que quando você liga a palavra venda à área médica, isso tem um mito. Existe um mito muito grande. Porque existe a história da mercantilização da saúde. Isso. De fato, e é sensível no final do dia. É sensível, sim. Inclusive, assim, eu costumo dizer que... É porque, assim, na verdade, é um lema que eu tenho lá na clínica, certo? Eu digo para as meninas assim, é o seguinte, eu não aceito que você venda algo para minha cliente que ela não precisa. Perfeito. Mas também eu não aceito que você não venda o que ela precisa. Porque, veja bem, a partir do momento que eu tô... O médico precisa entender isso. A partir do momento que eu tô vendendo um produto para uma paciente, eu tô vendendo o que ela precisa para mudar a vida dela. Então, o nosso produto, o produto do médico, é o produto mais importante que existe no mundo, que é a saúde. Certo? Então, quando eu estou vendendo um produto para paciente, eu não estou vendendo um tratamento. Eu estou vendendo uma transformação. Eu estou vendendo a mudança da vida dela, certo? E aí você vai dizer assim, doutor, mas a paciente não quis comprar, certo? Por exemplo, cara, se não for eu que vou vender, vai ser outro que vai vender, certo? E eu sei a qualidade do meu produto, certo? Eu sei a qualidade do meu serviço, o serviço que eu presto. Então, eu sinto que se eu não fizer por ela, outro vai fazer e pode ser que não faça com a mesma qualidade que eu fiz, que eu faria, né? Então, eu sei que algumas pessoas devem estar me assistindo aí e que não estão acostumadas com isso, devem achar estranho. Como é que pode um médico estar falando em venda? Mas essa é a verdade. Inclusive, se você está me ouvindo aqui, tivesse sendo atendido pelo SUS, inclusive atendo pelo SUS, tá? Atendo pelo SUS, que também teve que ser vendido. O teu currículo foi vendido para alguém te contratar. É isso que eu estou falando. Mesmo que eu esteja atendendo no SUS, eu estou te vendendo. Você está num serviço comigo, fazendo um procedimento, então você está comprando de mim. Você está no processo, né? Sim. Mesmo que seja pelo SUS. Então, é isso que eu quero que você entenda, né? Que vocês que estão nos ouvindo aí entendam. Isso não o fato de a gente estar falando sobre isso não significa que a gente não está sendo humanizado, por exemplo. Cara, não, vai ser porque existe um mito de achar que
como a tua atividade, né? Se o teu trabalho é algo que proporciona o bem para o outro, ele não pode ser cobrado, né? É um negócio meio esquisito, Estranho, né? né? Então, assim, só vale a pena vender o que não presta, o que E- faz mal. isso, isso. Eu até costumo brincar, mas sabe o que é, cara? A sociedade não consegue entender direito a medicina como uma profissão. É a história da vocação, né? A sociedade, o ser humano, a pessoa, né, de forma geral, ela não consegue separar o médico do indivíduo, certo? Ela acha que o profissional é profissional para sempre, em toda hora do dia. Então, eu costumo dizer para os meus alunos lá, né? Ó, como é teu nome? A pessoa diz, meu nome é Clarice. Ó, você é Clarice só até se formar. Depois que você se forma, você não é mais Clarice, você é a doutora Clarice. Porque o pessoal não vê você como uma pessoa. O pessoal vê você como um profissional toda hora. Então, te dar um exemplo aqui muito fácil de entender, certo? Quantas vezes você. Ó, vamos ver se alguém diz que não. Vamos ver nos comentários aí se alguém diz que não. Mas, ó, quantas vezes você já viu um arquiteto, por exemplo, certo? Tá num jantar, num restaurante, tá? Aí alguém chega com um guardanapo e diz assim: Ô, Hamilton, você é arquiteto, né? Sou. Ô, cara, por favor, desenha um banheiro aqui pra mim, só pra eu saber se vai dar certo lá no meu espaço. Ó, o espaço é 4x5. Já viu alguém fazer isso? Não. Não. Mas quantas vezes você viu alguém chegar pro médico e dizer assim: Ô, doutor, tô com dorzinha de cabeça, o que, que você acha que eu posso tomar? Ô, O que doutor, que tu acha que é? o que, que tu acha que é? Cara, todo dia a gente recebe mensagem desse tipo. Ah, doutor, por exemplo, na minha área, excepcional, por exemplo. Esse excepcional aqui é bom pra mim ou não é? Entendi. Entendeu? Doutor, manda um exame. Doutor, só uma opinião. Doutor, isso aqui é o quê? Entendeu? Então, por que eu tô dizendo isso? As pessoas elas não conseguem separar muito, né? O que é uma opinião, o que é o teu trabalho, né? O que é o ser humano e o que é o médico. Legal. É difícil para a sociedade enxergar isso. Com as outras profissões, talvez o advogado sofra um pouco com isso também. Do advogado. Tem algumas profissões que elas É, são mais sensíveis para sim, esses temas, né? Que a é. galera no desligo de junto é toda hora ali tentando. Profissional, né? Mas o médico sofre muito com isso, né? Talvez por isso, quando a gente fala em vender na área médica, né? Empreender na área médica, existe tanto mito, tanto tabu aí em relação a isso. Por falar em vendas, por falar em consultoria, né? E aí eu vou fazer aqui a venda dos meus patrocinadores, né? E Sim, aqui eu claro. quero te presentear aqui com uma consultoria da UP, consultoria Legal. de crédito, né? Uma empresa especializada em captação BNB, com fortíssima expertise em FNS Saúde, né? Então, se você é médico e quer dar uma alavancada na tua carreira, assim como o nosso amigo Emanuel Pequeno, é saber que tem dinheiro barato na praça para ir buscar. E o Davi pode te ajudar com isso aí, na UP. Beleza? Doutor Emanuel, cara, tu veio de uma jornada que tu sai do cara que queria ser CLT, virou empresário, meio de forma tímida, empurrado pela tua esposa aí. Exatamente. E aí, hoje é uma marca consolidada, né? Em que momento tu se deu conta que as ferramentas que tu tinha disponível não eram mais suficientes para o teu negócio ir para o próximo nível? Cara, desde o começo, né? Quando a gente começou a empreender, a gente entende que sem dados você não faz nada, né? Sem medir dado, tu não tem como O que não tomar se atitude. mede não se gerencia. O que não se mede não se melhora, não se aprimora, né? E aí, nesse ponto, aí um abraço aí pro Almir, né? Nesse ponto, eu tive uma ajuda muito grande do Sistema Amigo, né? Lá no consultório, a gente tem o Sistema Amigo, que é um sistema que, assim, existem muitos prontuários eletrônicos no mercado, muitos, né? Mas o Amigo, especificamente, me ajuda muito, porque ele é um ecossistema de consultório, ele não é um prontuário eletrônico. Ele é um ecossistema de consultório. Então, ele me ajuda em vários setores. Para você ter noção, por exemplo, nessa gestão de segurança, já que nós falamos de gestão de direito, né? Nessa questão de segurança. Quando ele tem um módulo lá, que chama Amigo Sign, né? Quando eu marco uma consulta, automaticamente o Amigo Sign já manda o contrato para o paciente clica no botão, já assina, já tem validade jurídica. Entendeu? Então, ele tem essa facilidade, né? Por exemplo, eles têm agora o Amigo Pay, que é uma conta no banco, que já faz toda a conciliação. Então, o paciente fez o pagamento, já entra na conta do próprio sistema. O Amigo Pay deve já ajudar concilia. muito a secretária multifacetada, porque secretária, a pessoa mais habilidosa do planeta que eu conheço, chama-se secretária de médico. Ela faz contas a pagar, contas a receber, agendamento, lista de compra, pega menino no colégio. Cara, não tem condições de ficar bem feito. Então, o cara tem que entender que ele precisa investir em tecnologia, né? Ele precisa investir em ferramentais, né? Além do Amigo Pay, né? Eu até te cortei no teu raciocínio aí, mas além do Amigo Pay, que tipo de solução
Além dessa, o amigo te traz de grande impacto. Pois é, como eu estava te falando, a gente tem o amigo clínico como um todo, né, que é a parte de prontuário, e só isso aí já é muito legal, porque ele te dá muitos insights em relação a dados, né? Então, por exemplo, eu consigo saber, através do amigo clínico esse mês, quantas pacientes novas eu tive, por exemplo. De onde é que elas estão vindo? Elas estão vindo pela rede social, elas estão vindo pelo Google, elas estão vindo pelo Instagram, enfim. Como é que elas estão chegando até mim? É indicação, não é? Para poder eu saber onde é que eu tenho que focar mais, né? Eu tenho que focar mais em indicação, eu tenho que investir mais no Instagram, enfim. Esse dado, para mim, é muito importante, Ele né? vai te metrificando ali, né? Sim. Outra coisa muito importante é a segurança, né, que o prontuário dá. É um sistema super seguro, já ganhou vários prêmios de segurança no mercado. Tem um amigo Sign que eu expliquei, tem um amigo Pay, que eu acabei de explicar também. Então, eles têm módulos que são agregados dentro do sistema que ajudam muito no dia a dia. Eles estão desenvolvendo agora, inclusive eu estou dentro do projeto piloto. Eu sou, se eu não me engano, a terceira clínica do Brasil que está usando esse sistema Legal. deles, que é a parte de robô de atendimento automático, né? Para aqueles momentos de inteligência artificial, né? Naqueles momentos que não tem Que é os atendente, agendamentos, né? naqueles momentos que não tem atendente, né? A paciente entra em contato, ela não vai ficar sem resposta, né? Vai ter um atendimento que vai falar com ela. Ainda não está 100%, mas, porque é um projeto piloto, né? Está no início, mas está caminhando bem. Então, por exemplo, só para você ter, você falou aí que as atendentes fazem muita coisa, né? Por exemplo, as confirmações de consulta, elas já não fazem mais. Já é o robô que faz Elas automaticamente. não, a tua não faz, A né? minha não Porque faz. tem umas que faz muita coisa, As viu? minhas lá não fazem mais. Porque essa confirmação, remarcação, essa parte toda, o robô já faz sozinho. Essa parte ele faz bem. O atendimento do dia a dia eu não acho que tá tão legal ainda, certo? Mas está melhorando. Então, assim, tem muita coisa que a gente consegue fazer para diminuir o trabalho delas também. Mas, assim, é muito importante que a gente entenda que um setor, quando ele é sobrecarregado, o serviço não é bem feito, né? Então, como eu falei para você no início, uma das coisas que eu quero é que a paciente entre no consultório na minha clínica e ela não se sinta numa clínica, que ela se sinta bem acolhida. Então, por exemplo, a recepcionista, ela não pode estar no WhatsApp aqui, ó, no computador. A recepcionista, ela tem que receber e não vender e não estar no WhatsApp. Ela tem que receber, ela tem que tratar bem quem está ali na sala na recepção, certo? Então, hoje a gente consegue separar muito bem os setores. Cara, Manuel, me diz uma coisa. Teve algum ponto de virada nessa tua jornada, assim, que te fez olhar pra isso de forma diferente pro teu negócio? Cara, vários, né? Mas assim, um ponto que realmente foi muito importante para mim foi a imersão do Medgest, certo? O Medgest, para quem não conhece, é um dos maiores cursos de gestão para médico, né? É uma imersão, na verdade, de 3 dias, feita lá em São Paulo, certo? Que eles falam muito isso, né? E eu acho que a grande mensagem, a grande sacada que o Medgest me deu foi que fazer gestão na medicina, gerir a tua clínica bem de forma como negócio, abre a possibilidade de fazer medicina como propósito. Então, assim, Que doideira essa frase. fazer medicina como negócio abre a possibilidade de fazer medicina com propósito. Porque quando você é reconhecido, certo? Você consegue atender melhor, você consegue fazer realmente como propósito, né? O que eu vejo hoje é muita gente falando que a medicina acabou, né? Eu tô preocupado com o mercado médico e tal. Eu vejo muita gente colocando a medicina hoje para muito para baixo. E essas pessoas, como é que elas vão fazer a medicina bem feita, com propósito, atendendo bem, felizes com o trabalho dela, se elas estão pensando na medicina de forma negativa? Não, a galera fala muito dessa história que o médico tá perdendo renda, né? Cara, de fato, tá. O médico não é especialista. Ele tá tendo uma perda de renda porque a oferta tá aumentando. Mas o especialista não, meu povo. Não tá aumentando a quantidade de vaga de residência. As residências têm o mesmo número, né? Pra você ser especialista. Então, vai ficar mais acirrado a disputa. Mas quem busca conhecimento em eventos especializados, e aí, na tua fala, tu trouxe várias vezes essa informação. Tu é um cara que sempre tá buscando conhecimento novo, né? Conhecimento de assuntos novos, né? De coisas para além da medicina. Investe em conhecimento, que é outra coisa que eu não percebo com muita rotina, médicos tentando desenvolver a carreira nesse aspecto, né? Hoje para ti, essa galera que ainda tá preso no plantão, que tá preso ao médico vendedor de hora, quais são, assim, uma mensagem que tu poderia passar para essa galera para eles se despertarem para outros olhares? Cara, é que a medicina tem muitas possibilidades, né? O mundo da medicina, ele é muito amplo. O mundo da medicina não é só da plantão, né? O mundo da medicina não é só... Cara, hoje a gente vê
pessoas se submetendo a situações de atendimento, assim, absurdas, cara. Que planos de saúde, por exemplo, que forçam o cara a atender em, sei lá, 6, 7 minutos, porque ele tem que atender um quantitativo de pessoas absurdo. Cara, eu vi uma métrica de telemedicina que eu fiquei de um plano de saúde grande, tá? A consulta, ela, para ter validade, ela tem que ter mais de 2 minutos e menos de 5. Olha aí que loucura. Então, como é que o cara vai ficar... Então, ele não tá... Cara, me diz uma coisa, de verdade. Um cara que faz medicina desse jeito, ele tem como fazer medicina com propósito? Pra mudar a vida da pessoa com quem ele tá conversando? Máquina de mudar Não salsicha, tem como, velho. cara. Não tem como. E digo mais. Aproveitando, quem quer começar a pensar assim, viu? A gente vai ter um evento do Medigest em Sobral, né? Agora, dia 3 de setembro, a gente vai ter esse evento, que foi um dos pontos de virada na minha vida profissional, que só é feito em São Paulo, né? Vai estar aqui em Sobral, dia 3 de setembro agora. E novidade, tá? Esse evento foi realizado pelo Fala Doutor, tá? A gente articulou, né? A gente tá como patrocinador no evento, com o Numo. Vai ser um evento muito legal. Deu um trabalho danado conseguir essa agenda com o Rogério, né? Também temos a palestra do nosso amigo, Emanuel Pequeno, né? Estarei lá. E pelo que eu já ouvi falar, parece que é fantástico. E pelo que eu tô percebendo, deve ser mesmo muito, muito enriquecedor. Cara, a gente está se encaminhando aqui já para a reta final do nosso podcast. A gente chega numa fase aqui do nosso bate-papo, que é a seguinte: vai falar ou pipocar. Não se sinta pressionado, né? Se você não quiser responder, você será só o primeiro médico, o primeiro convidado a rejeitar a pergunta. Mas pode ficar tranquilo em relação a isso. Cara, o que diferencia hoje o mercado da saúde em Sobral em detrimento de outros centros? Depende de outro centro que você está falando, né? Fortaleza, por exemplo. Cara, a gente carece muito de estrutura e logística. A gente carece muito ainda. Principalmente no setor privado, há uma carência de estrutura muito, muito grande, certo? Então, tem muita coisa que você, infelizmente, não consegue fazer aqui. Você só consegue fazer lá. Então, para não pipocar e falar bem simples, bem direto, certo? Eu acho que o que a gente carece aqui é de estrutura em saúde. E estrutura que eu falo no sentido mais amplo, né? Desde grande hospital, de possibilidade de exames que a gente não consegue fazer aqui, tem que fazer fora, né? Eu acho que o conhecimento técnico, o médico sobralense tem. Isso é uma discussão que eu já tive com outros convidados aqui, né? Aqui, o capital intelectual embarcado em Sobral no mercado da saúde é muito alto. Muito alto. A gente tem muito médico bom, a gente tem muita gente capacitada, mas tem muita gente de mãos atadas. Certo? Muita gente que quer fazer coisas diferentes, mas não tem como na situação que a gente tem de logística e estrutura hoje. Legal. Isso é uma competência pública ou privada? Ambos. Responsabilidade de ambos. Ambos. Eu acho que ambos os setores deviam ver isso com mais carinho. Que certo? tipo de ação hoje, tu como um referencial desse mercado em Sobral, o que competiria a ti fazer para que isso pudesse mudar? Né? Com forma, sei lá, em articulação, não sei. Qual a contribuição que podem esperar sua para que vocês cheguem nesse patamar que vocês buscam, que você almeja? Cara, a minha contribuição é tentar, na minha clínica, né, trazer tecnologias que não existem na região, né, para tentar fazer procedimentos e processos de melhorar, de transformar a vida das pessoas cada vez mais aqui em Sobral, né. Tem muitos colegas que pensam assim também, né, eu vejo vários colegas aí me inovando e trazendo por si só, né, possibilidade de transformar a vida das pessoas que não existiam antes. Então, isso tem melhorado, certo? Legal. Só que isso tem um limite, né? As grandes empresas, elas precisam ver essa limitação de forma mais intensa, né? De forma mais clara. Porque realmente existem limitações importantes estruturais, certo? Que a gente não consegue fazer determinados pontos, a gente não consegue impactar mais a vida da pessoa porque a gente é limitado estruturalmente. Legal. Cara, se esse episódio viralizar, que mensagem central tu quer transmitir para a tua audiência? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, já que a gente acabou... Eu nem imaginava que a gente ia acabar falando sobre gestão e sobre, né? Eu achava que ia para outro caminho. Mas já que foi para esse caminho, eu acho que a mensagem final, eu acho que a gente poderia dividir em 2 tipos, né? Em 2 tipos de público, talvez, certo? Para o público mais profissional, para o público da área da saúde, né? Eu acho que a grande mensagem é essa, é que
não se desanimem com a saúde, com a medicina como um todo, né? Eu acho que eu vejo um pessimismo muito grande, né? E eu acho que a gente tem oportunidades muitas surgindo, na verdade, certo? Principalmente com a chegada da IA, né, na saúde, eu acho que isso abre um leque de possibilidades absurdo. E eu acho, cara, que, até viajando um pouquinho mais, eu acho que a inteligência artificial, ela vai dar a possibilidade do médico ser mais humano. Sim. Porque, por exemplo... Ele vai investir o tempo dele entendendo a pessoa. Isso. Então, por exemplo, existe uma pesquisa americana que mostra que a maior queixa do usuário do sistema de saúde americano é que o médico não olhou para a pessoa, certo? Só que por que o médico não olhou para a pessoa? Porque ele está toda hora preenchendo papel aqui, ó. Preenchendo prontuário, preenchendo receita, certo? E isso com a IA hoje não precisa mais ser feito, né? A inteligência artificial pode preencher meu prontuário. Um exemplo. Então, eu vou gastar o tempo o quê? Olhando para a pessoa. Então, a inteligência artificial, ela vai humanizar a medicina. Que loucura, parece o contrário. Mas não. Eu vejo assim, eu vejo que a inteligência artificial abre um leque de possibilidades muito grande. Então, já que é o recado final, para esse público, né, para o público médico, que eu sei que é um público muito frequente aqui no teu podcast, o recado que eu diria era esse, otimismo, pô. Otimismo, sabe? Eu acho que as coisas, sim, o mercado está inflando. Sim, não resta dúvida, certo? Mas as possibilidades de trabalho estão melhorando também. Então, eu acho que não vê só o lado negativo, vê o lado positivo também, certo? Esse seria o recado que eu teria para dar para o pessoal, vamos dizer assim, para a parte profissional. E para o público em geral, né? O recado que eu daria para as mulheres que estão me ouvindo é que busquem profissionais, já que você até perguntou e passou, a gente puxou outro assunto, como é que escolhe o profissional, né? Busquem profissionais que se preocupem de verdade com vocês, certo? Busquem profissionais que ofereçam tratamento de qualidade, que olhem no olho, que peguem na mão, né? Porque esse profissional é que vai ser o profissional que vai resolver a sua carência, né? Entendam saúde não como ausência de doença. Você não vai procurar um médico para evitar uma doença, para tratar uma doença. É para evitar. Você vai procurar um médico para evitar uma doença e para transformar a tua vida, né? Eu acho que esse é o recado que talvez eu daria. É que vejam a saúde, a medicina de forma mais ampla e não só como ausência de doença. Eu acho que é a isso. prevenção ela é sempre mais barata, tá? E se você preza por relações sem conflitos de interesse, quero te apresentar a Numo. A Numo ela é uma multifamily office com soluções extremamente sofisticadas no campo de finanças pessoais, desde o planejamento financeiro, como a parte de consultoria de investimento. Hoje a gente tem sobre aconselhamento mais de 30 bi. Somos especialistas em finanças estruturadas e na parte de seguros eu respondo pelo corpo técnico da operação. Nossos patrocinadores, Box Hub, se você é aqui de Sobral e quer gravar conteúdo com a qualidade do podcast Fala Doutor, vocês têm essa opção de fazer isso aqui na Box, tá? Get Soluções de Tecnologia, a principal empresa de segurança de dados aqui de Sobral no campo da segurança digital, tá? Segurança de dados na área da saúde, ela é referência, inclusive com um grande case que é a proteção de dados da Santa Casa de Misericórdia aqui de Sobral, é cliente deles. Meu amigo, muitíssimo obrigado, né? A gente vai gravar um outro episódio para falar da saúde, né? Falar do foco da medicina, né? O seu conhecimento e orientação, né? Hoje a gente queria ressaltar muito mais o que eu ouvi falar sobre você e os elogios fazem total jus, né? Faz sentido o que foi dito da tua visão empresarial, cara. Parabéns pela tua jornada. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de a gente bater esse papo, doutor. Valeu, cara. Só sempre. Show de bola.